Vamos lá, galera. Vamos resolver aí nossa segunda lista de revisão para as provas dos Correios, tá? Então, questão 1. Sejam x e y dois números naturais distintos que representam, respectivamente, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Ou seja, o x é o MMC e o y é o MDC. Entre 60, 110 e 140. Então, x dividido por y resulta no número. Então, aqui, ó. Olha só. Vou pegar aqui e vou achar o MDC. Vou chamar de primeiro passo, o MDC entre 60. Deixa eu só voltar aqui. O MMC entre 60, 100 e 140. Ele falou que isso aqui vale Y, tá? Então eu vou calcular o MDC aqui, ó. 60, 100, 140. Vou traçar a barra na vertical. Aqui, ó, a retinha na vertical, ó. E agora vamos. Sandro, eu posso dividir por 2? Pode. Só que se tratando de MDC e eu quero achar o máximo divisor comum logo, eu consigo logo de cara olhar e ver que todo mundo é divisível por 10. Então vou dividir por 10. Ó. 60 por 10 dá 6. Sandro, poderia ir por 20 direto? Poderia. Mas eu vi que 10 dá logo, então foi logo por 10. Então, ó, 100 por 10 vai dar 10. 140 por 10 vai dar 14. Agora por 2, ó. 6 por 2 vai dar 3. 10 por 2 vai dar 5. E 14 por 2 vai dar 7. Daqui para baixo não tem mais divisor comum, então o nosso MDC está aqui, que está dando 2 vezes 10, 20. Então já achei, deixa eu só voltar ali, já achei meu MDC, que é 20. Agora, vou fazer o segundo passo. Deixa eu traçar aqui, dividir o quadro, dividir já o quadro, e agora eu vou achar o MMC. O segundo passo, o MMC entre 60, 110 e 140. Isso aqui chamou de X, tá? Então eu vou aqui, ó. 60, 100, 140. Se você quiser se basear no MDC, olha só. Vou comentar uma coisa com você aqui rápido, só que eu não vou fazer assim não, tá? Ó, você reparou que esse cara aqui é divisível por 10 e por 20. Faz parte do MMC, ó. E o 20 já está aqui dentro. Se eu multiplicar essa parte aqui, ó, 5 vezes 7, 35 vezes 3, 105. Então, se eu dividir o x pelo y, vai dar esse cara aqui, ó. Vai dar 105. Mas se você não percebeu isso, vamos aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu posso ir por 10, Sandro? Pode. Pode ir por 10, ó. Para ganhar tempo, só para ganhar tempo. Podia ir por 2, depois por 2 novamente, enfim. Ó, por 10 deu 6, aqui deu 10 e aqui deu 14. Por 2, ó. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. 14 por 2, 7. Agora eu vou por 3. Ó. Por 3 vai dar 1. 5 não pode, mantém. E mantém um 7 também. Agora por 5, ó, vai dar 1. Aqui 1. E aqui o 7 mantém. Agora por 7. Ó, vai dar 1, 1 e 1. Apareceu em todo mundo, está satisfeito de decomposição. O produto desses valores aqui é o nosso MMC. Então aqui eu tenho, ó, 20, 60, 300, 300 vezes 7, 2100. 2100, tá? E agora, vou dividir o quadro novamente e vou chamar de terceiro passo e vou achar o seguinte, ele que é a divisão, ou seja, a razão entre x e y. O x vale 2100 e o x vale 20, ó. 10 vai embora com 10. 210 por 2 vai dar o quê? 105, que encontramos isso na letra A. Gabarito letra D. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 2, tá? No nosso PDF, né, tinha um erro de digitação. Em alguma dessas opções aqui eu não lembro. Né, tinha um valor que não servia. Né? Ó, a concavidade da parábola define o ponto de máximo e o ponto de mínimo da função de segundo grau. Seja a função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Olha só. Para você ter ponto de máximo ou ponto de mínimo, você tem a seguinte característica. Ó. Você tem uma função assim, ó, f de x ou y, tanto faz, igual a x ao quadrado mais bx mais c. Você tem essa função assim. Se o a
for um valor positivo, ou seja, maior que zero, você vai ter a parábola com cavidade voltada para cima e você tem ponto de mínimo. E se o A for menor que zero, você tem concavidade voltada para baixo e você tem ponto de máximo. Ponto de máximo. Beleza? Agora vamos para analisar a nossa questão. Então aqui eu tenho aqui, ó, vou chamar de primeiro passo na questão. Eu tenho a minha função y igual x ao quadrado mais 2x menos 3, tudo isso igual a zero. E aqui eu quero achar o x do vértice, tá? E o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E aqui eu vou fazer a seguinte análise. Olha só, olha para a nossa função. O a, ele vale 1. Se o a vale 1, a função é crescente, porque o a é positivo. Então tem uma concavidade voltada para cima e tem um ponto de mínimo. Um ponto de mínimo. E ele quer saber na questão, né, aqui, ó, com base nas informações, essa alternativa que determina se essa função tem ponto de mínimo ou ponto de máximo. Tem ponto de mínimo porque ela é crescente. Então aqui, ó, ponto de máximo está fora, ponto de máximo está fora. E agora vamos determinar as coordenadas do vértice, que é a coordenada desse ponto. Então aqui, ó, x do vértice vai ser igual a menos, quem é b? Ó? O b vale 2. Sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, x do vértice está ficando, ó, menos 2 dividido por 2. X do vértice igual a menos 1. Só pode ser letra D. Mas vamos aqui, vamos achar o y do vértice. Segundo passo. Para achar o y do vértice, eu não gosto muito de utilizar a fórmula aqui, ó. Y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Tá? Tem hora que eu uso, dependendo da questão. A questão aqui, os valores são pequenos, eu vou usar a própria função para achar o y do vértice, fazendo o seguinte. Eu vou pegar o x do vértice e substituir na função que eu acho para o ordenado y do vértice. Então aqui eu tenho, ó, x do vértice vai ser igual a menos 1, que é o x do vértice, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Então aqui eu tenho y do vértice, está ficando, ó, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar 1, perdão, mais vezes menos vai dar menos, 2 vezes 1 vai dar 2, e menos 3. Então aqui eu tenho, ó, sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal de quem tem maior módulo. 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 e menos 3 somados, né, vai ficar menos 4. Né? Então, o vértice, ele tem x do vértice igual a menos 1, y do vértice igual a menos 4, e tem ponto de mínimo, que encontramos isso na letra D, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 3. A massa de 50 parafusos produzido por uma máquina industrial é igual a 4 kg. Então, 50 parafusos corresponde a 4 kg. Se cada 1,2 kg desse parafuso é vendido por R$ 2, então uma pessoa que comprar 30 desses parafusos deverá pagar por essa quantidade. Olha só, primeiro passo, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma pequena regra de 3. Ó. Parafusos, parafusos 50. A massa deles, em quilogramas, é 4 quilos. 30 parafusos vai ter uma massa menor, então são grandezas diretamente proporcional. Eu multiplico o cruzado. Eu gosto de fazer assim, ó. 50 está para 30 é igual 4 está para x. Então, ó, posso simplificar por 10 e multiplicar cruzado. Ó. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 4, 12. Então, x é igual a 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 vai dar o quê? 2,4? 2,4 quilogramas. Então, olha só. Você consegue perceber que agora, a partir daqui, você até faria de cabeça a questão, porque olha só. Se 1,2 quilogramas ele pagou R$ 2, ele está comprando o dobro. Ó. Ele comprou o dobro do quilograma. Vai dar o quê? R$ 4. Se você não viu isso, faz uma nova regra de 3. Olha só. Quilogramas, 1,2 ou 0,20, tanto faz. Em valor monetário ali, em reais, vale R$ 2. 2,4 vai ser o quê? Y reais. Tá? Então aqui eu tenho, ó, 1,2 está para 2,4, assim como 2 está para y. Multiplicando cruzado, eu tenho 1,2y igual a
2 vezes 2,4 vai dar 4,8. Y é igual a 4,8 dividido por 2, 1,2. Que vai dar R$ 4, tá? Gabarito letra B, né? Deixa eu só marcar aqui. Gabarito letra B. Gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 4. Para arrumar um evento, não, para um evento, são necessárias 3 pessoas para arrumar um salão de festa, trabalhando em um período de 6 dias. Então, olha só, eu tenho a grandeza pessoas e dias. Então, você tem uma regra de 3 simples, né? 3 pessoas arrumam um salão em 6 dias. Né? Aí ele fala assim: para que esse salão de festa seja arrumado no período de 2 dias, se eu diminuir o número de dias, eu vou ter que ter o quê? Mais pessoas, concorda? O número, o número a mais, então cuidado com essa questão, vou até deixar destacado aqui, ó, a mais de pessoas, que teria que auxiliar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo dos anteriores, é igual a, então aqui eu vou chamar de X. Olha só, se eu vou fazer o serviço em um menor tempo, o mesmo serviço em um menor tempo, eu vou ter que ter mais pessoas. Diminuir essa grandeza, essa aumentou, então é ação inversa. Eu gosto de colocar o izinho, tá? Quem gosta de colocar a seta, fica à vontade. Vou começar com a variável. 3 está para x. Opa, é inverso? Vou inverter essa fração. 2 está para 6. Vou simplificar aqui por 2. Sandro, posso já multiplicar cruzado? Poderia numa boa, sem problema. 3 está para x, assim como 2 está para 2. 2 por 2 vai dar 1. 6 por 2 vai dar 3. Multiplicando cruzado, tem 1 vezes x, x. 3 vezes 3, 9. Então, 9 pessoas. Aí você, com uma pressa danada, marca a letra D. Eu não quero saber quantas pessoas eu vou contratar. Quantas pessoas a mais? Eu tinha 3, passou até 9. Então ela contratou a mais quanto? 6 pessoas. Então vou chamar aqui de primeiro passo. Segundo passo vai ser 9 pessoas, menos 3 que já tinha, então precisou contratar 6 pessoas. Então foram 6 pessoas a mais que ela contratou, ficando um total de 9. Então, gabarito letra C e o gabarito procede. Ele não quer saber quantas pessoas iam finalizar esse serviço em 2 dias, e sim quantas a mais. Percebeu, né? Então, vamos para a próxima. Questão 5. Vamos lá. Considere que em uma determinada região australiana, em 2000, a expectativa de vida foi estimada em 60 anos. Em 2002, foi obtida uma nova estimativa da expectativa de vida para essa mesma região australiana, chegando a 75 anos. A taxa percentual de aumento na perspectiva de vida em 2002, em 2022, né, em relação à estimativa de vida anteriormente estimada em 2000 para essa região australiana é exatamente igual a. Então ele quer só saber o percentual de aumento. Então, olha só, quando você vai fazer isso, percentual de aumento, você vai fazer o seguinte: embaixo aqui, você vai colocar o ano de referência, que é o ano de 2000, que foi 60 anos ali. E aqui você vai fazer a diferença: 75 menos 60. E depois você multiplica isso, já que é em porcentagem, multiplica por 100. Então, você pega a variação ali, 75 menos 60, que aumentou 15 anos, 15 por 60, e multiplica por 100 ali, tá? Então, vai ficar 15 sobre 60 vezes 100, tá? Vou dividir aqui, ó, 10 vai embora com 10. Então, eu vou ter aqui 150 dividido por 6. 150 dividido por 6 vai dar 2, 12, 25, né? 25%. Gabarito letra B, e o gabarito aí procede, tá? Deixa eu marcar aqui. Próxima. Questão 6. Considere uma pessoa aplicou um capital, então ele tem um capital aqui, deixa eu anotar aqui os dados. Um capital de R$ 500 a uma taxa de juros simples de 6% ao mês, então a taxa ali de 6% ao mês, tá? Por um período de 15 meses consecutivos, então um tempo de 15 meses,
Ó, taxa e tempo está na mesma unidade, padrão já, ó, não preciso mudar nada. No momento do resgate, o valor do montante dessa aplicação é exatamente. Então, olha só, cara, já que está tendo um montante, letra A já não pode ser, que eu vou ter um aumento. Pô, aqui está perdendo o valor, né? Então, ele quer saber o montante, então eu vou achar os juros e automaticamente teria o montante ali, somando o capital mais os juros. Então, o meu primeiro passo é achar os juros. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ficar capital R$ 500, taxa de 6%, então 6 sobre 100, e o tempo de 15 meses. Tá? Posso dividir aqui, ó, 100 vai embora com 100, 6 vezes 5, 30, então juros está ficando 30 vezes 15, que dá 450. Então, 450 é os juros. Ah, agora eu entendi. Ele botou letra A 450 para você marcar, achando que ele queria os juros. Não, ele quer o montante. Tá? Ele até deixou aqui destacado que ele queria montante. Segundo passo, montante. Capital mais os juros. Tá? Então, o montante vai ficar R$ 500 mais 450, totalizando aí R$ 950, que é o nosso montante. Gabarito, letra D. O gabarito aí procede. Questão 7. Os pontos A, x igual a menos 2, y igual a menos 12, e o ponto B, as seguintes coordenadas, ó, x igual a menos 4 e y igual a menos 13. Pertence ao gráfico de uma função afim. Nessa condição, qual o valor da imagem dessa função quando x for igual a zero? Beleza. Então ele quer saber o valor de y ou f de x, tá? E quando o x é igual a zero, na realidade ele quer saber o coeficiente linear. Ainda tem esse detalhe. Ó. Y, vou chamar de y, tá? O f de x é igual a x mais b. Lembrando que esse cara aqui é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então, assim que eu montar a função, quando meu x for zero, o que ele quer é o coeficiente linear. Lembra disso, tá? Então, primeiro passo, eu vou achar o coeficiente angular, que é a variação de y sobre a variação de x. Então você pode pegar o seguinte: você quer começar pelo ponto A ou pelo ponto B? Sandro, eu quero começar pelo ponto B. Então, beleza. Então, vou pegar aqui, ó, y de B menos da fórmula, que a variação é esse menos esse. Então, menos 12 sobre, eu não comecei por B, embaixo continua por B, ó, menos 4 menos 2. Tá? Então, o coeficiente angular está ficando menos 13, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ficar 12 ali. A mesma coisa embaixo, menos 4, menos vezes menos vai dar mais, então vai ficar 2. Então, aqui eu tenho o seguinte, em cima, sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal de quem tem o maior módulo. Vai ficar negativo, 13 menos 12, 1. E menos 4 mais 2 sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal de quem tem o maior módulo. Vai ficar menos 4. Menos dividido por menos vai dar mais, está dando 1/4 aí. Então, minha função está ficando com a seguinte característica. Ó. Vou pegar aqui o segundo passo. Minha função está assim. Ó. É 1/4 de x mais b. Agora, você escolhe qualquer um desses dois pontos para achar o valor de B, esse Bzinho aqui. Vou pegar o ponto B, tá? No ponto B, eu tenho o seguinte. Quando o meu x for menos 4, o meu y assume que valor? Ah, Sandro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, tá? Aqui foi só para você ver o que eu ia fazer. Então, agora eu vou pegar minha função, 1/4, vezes meu x é igual a menos 4, mais b. Isso tem que dar o quê? O valor de y, que nesse ponto é menos 13. Tá? Então aqui eu tenho, ó, mais vezes menos vai dar menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Menos 1 mais b igual a menos 13. Passando o menos 1 para lá, eu tenho b é igual a menos 13 mais 1. B igual a menos 12. Beleza? Lembra que eu comentei com você
que se o x for zero numa função do primeiro grau, quando o meu x for zero, ele quer achar o valor do coeficiente angular. Se você não se convenceu disso, vamos aqui, ó. Ó, 1/4 de x menos o valor de b ali, que é menos 12, né? Mais o valor de b, que é menos 12. Então, essa é a minha função. Então, ele até usou um termo ali que ele queria imagem. Imagem é o quê? É o y. Então, aqui eu vou chamar de terceiro passo e vou fazer o seguinte. Quando meu x for zero, y vai ser igual a 1/4, perdão, vezes zero menos 12. Então, y vai ser igual a 0 vezes menos 0 vezes 1/4 vai dar 0 menos 12. Tá aí, ó. Foi o que eu te falei. Quando ele quiser, quando o x for zero, minha função, ou seja, o meu y, a minha imagem, é o coeficiente linear, é o valor de b, menos 12. Gabarito, letra D, gabarito aí procede. Questão 8. Com o objetivo de passar em um concurso dos Correios, Adamastor comprou um livro com questões sobre matemática básica. Na primeira semana de estudo, ele resolveu 1/3 das questões. Então, olha só. Ele chama aqui, primeira semana, aqui resolveu. Resolveu. Então, ele resolveu 1/3 na primeira semana e restou, então, restou o seguinte, restou 2/3. Concorda comigo? 2/3. Porque, ó, quanto falta a 1/3 para chegar ao inteiro? 2/3, que é 2 mais 1, 3. 3/3 é 1 inteiro. Beleza? É todas as páginas do livro aí. Na semana seguinte, resolveu 2/3 das questões restantes. Então, olha só. Na segunda semana, ele resolveu 2/3 do que tinha. 2/3 de 2/3. Tá? E o engraçado é, se ele já resolveu 2/3, ele deixou de resolver 1/3 das questões que restaram, que eram 2/3. Beleza? E isso aqui equivale a quanto? Ó? Quanto vale essa multiplicação aqui? Ó? 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui é o que ele falta resolver ainda. Isso aqui é o restou ainda. Beleza? Isso foi o que restou. Aí vamos aqui, ó. Considerando que ainda faltam 100 questões, então, essas 100 questões em fração em relação ao total, é 2/9 do total é igual a 100 questões, né? Para ser resolvido. Quantas questões o livro possui no total? Então, aqui, olha só. O seguinte, 2/9 do total é igual a 100. Se você não quiser chamar de x, lembra o que eu já te falei. Nessa situação, você vai multiplicar o numerador por 100 e depois dividir pelo... Perdão, vai multiplicar o denominador por 100 e depois dividir pelo numerador, tá? Então aqui, tá vendo? 2 vezes... 9 vezes 100, perdão. 9 vezes 100 é 900. Então tem aqui, ó. 2x é igual a 900. X vai ser igual a 900 dividido por 2. X igual a 450, que é o total de questões que está na letra D. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 9. Ricardo fez um orçamento com 2 pintores para pintar sua residência. O primeiro pintor promete finalizar o serviço em 10 dias. O segundo pintor, em 6 dias. Como o Ricardo necessita da prestação de serviço o mais rápido possível, decidiu contratar os 2 pintores para que trabalhem juntos. Considere que ambos os pintores trabalhem sempre no mesmo ritmo de produção. Assim, em quantos dias os pintores finalizarão o serviço? Olha só, essa questão é uma questão de fração, por incrível que pareça, tá? Tem duas maneiras de resolver. Já que são 2 pintores, são 2 pessoas trabalhando juntos, vou te mostrar o seguinte. Você vai fazer o seguinte, ó. Qual é o método tradicional, Sandro? Você vai fazer assim, ó. Né, que é tudo que eu tenho, vai ser finalizado em T dias, assim como o primeiro pintor pinta a casa em ela toda em 10 dias, mas o segundo pintor finaliza a obra toda em 6 dias.
tá? Então essa é a característica tradicional. Agora, se são dois, você pode fazer assim, ó. Deixa eu aqui de segundo modo. Se são dois, você pode fazer o seguinte: o tempo que os dois vão fazer juntos é igual ao tempo que o primeiro faz sozinho, vezes o tempo que o segundo faz sozinho, dividido pela soma dos tempos. Beleza? Se for dois pintores, dá para fazer sempre assim. Se fosse um pintando e outro, sei lá, sujando a parede, você ia pegar embaixo, fica menos. Um pinta e o outro estraga a pintura. Então, o tempo de um menos o tempo do outro. Tá? Se for, sei lá, duas torneiras enchendo um tanque, uma enchendo e a outra retirando a água, né? Esvaziando aí. Então, você ia pegar o tempo que uma menos o tempo da outra aqui embaixo, tá? Então aqui, fazendo aqui, ó, eu vou ter 1 sobre t. Aqui eu vou tirar o MMC entre 10 e 6, que vai dar o quê? 30. Confere? Entre 10 e 6, 30. Então o MMC deu 30. 30 dividido para 10 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Mais 30 dividido para 6 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Então aqui eu estou ficando com 1 sobre t é igual a 8 sobre 30, que eu vou simplificar aqui por 2 e por 2. Então, 1 sobre t está ficando 4 sobre 15, concorda? E aqui, multiplicando cruzado, eu vou ter 4 vezes t, 4t. 1 vezes 15, 15. T vai ser igual a 15 dividido por 4. T é igual a... Quanto é 15 dividido por 4? Vamos dividir aqui, ó. Vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para chegar a 15, faltam 3. Acrescento um zero, vírgula, 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 faltam 2. Acrescento um zero, 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então deu 3,75. Gabarito letra T. Cara, só tem D praticamente aí. Gabarito letra D. Se você optasse por fazer aqui no segundo modo, é bem diretão, ó. Aqui você já teria direto o seguinte, ó. Ó, vai ficar 10 vezes 6 sobre 10 mais 6. Aqui eu vou ficar com 60 dividido por 16. Tá? Aqui eu vou dividir inicialmente por 4 e aqui por 4. 60 dividido por 4 vai dar 15. 16 por 4 vai dar 4. E essa divisão nós fizemos já hoje. Ó. Aqui, ó, 15 dividido por 4, ó, 3,75. Beleza? Questão 10. 3 doceiras, então eu tenho doceiras. 3. Trabalhando 8 horas por dia. Então, horas por dia produzem 3.600 doces. Então, tem doces ali, quantidade de doces. 3.600. Quantos doces, então X aqui, quantos doces iguais aos anteriores serão produzidos por 8 doceiras? Então, agora tem mais pessoas trabalhando. Trabalhando 4 horas diárias. Então, 4 horas por dia. Então, agora vamos para uma regra de 3 composta. Sandro, como eu faço? Eu já esqueci já. Então, olha só, vamos analisar sempre com quem está com a variável, beleza? Para saber se era direto ou inverso. Então, ó, trabalhando 8 horas por dia, eu fiz 3.600 doces. Se eu trabalho menos horas diária, eu vou produzir o quê? Menos doce. Se eu trabalho menos, eu vou produzir menos. Então, é diretamente. Eu vou colocar um desenho aqui, direto. Agora eu vou analisar doceiras e doces. Com 3 doceiras, eu fiz 3.600 doces. Com 8 doceiras, eu vou fazer o quê? Mais doces. Aumentei o número de doceiras e vou aumentar o número de doces. É direta também. Então, o que você faz? Pega quem está com a variável 3.600, está para x. Assim como é direto, mantém aqui, ó, 3 está para 8, vezes é direto, 8 está para 4. Aqui eu posso simplificar. Ó, quem está em cima, aqui não está multiplicando cruzado, aqui é multiplicação. Então, quem está em cima divide quem está embaixo. Ó. 8 vai embora com 8. Então, tem o seguinte, ó, 3.600 está para x, assim como 3 está para 4. Vou simplificar aqui por 3 e aqui por 3. E vou ficar com o seguinte. 3.600 por 3 vai dar 1.200. Está para x, assim como 1 está para 4. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x.
4 vezes 1.200, 4.800, que também está na letra D ali para variar, tá? Gabarito letra D, e o gabarito aí procede, tá? Nós chegamos ao final da nossa segunda lista de revisão. Já vou colocar hoje no grupo a lista 2 e 3 aí para nossa prova e um bom estudo para vocês aí.